Canal Bavi, o canal que fala do Bahia e do Vitória, comigo e com o craque Eliseu de Godoy. Eliseu Vinagre de Godoy, né? Craque, joguei muita bola também, né? Agora, na época que nós jogamos bola, não dava dinheiro, né? É que a gente fala em craque hoje, o cara pensa em droga. O cara pensa em droga. O futebol acabou. Pois é, você que está assistindo o nosso canal, o canal Bavi, nós precisamos de compartilhamento. Dá o joinha, compartilhe, porque a gente precisa muito de audiência. E precisa provar que o Bahia e o Vitória são grandes. E uma opinião isenta, né? É, totalmente isenta. Não está no bolso de ninguém. No bolso não, aqui isenta. Não. Aqui nossa parceria é com você, torcedor. Porque o torcedor aqui que é nossa meta. O canal Bavi veio para falar do Bahia e do Vitória, desses dois gigantes do futebol brasileiro. E defender o torcedor nas suas reivindicações. É claro, e vamos trazer o torcedor aqui para falar, né, Deseu? Vamos falar um pouquinho do Vitória, né? O Vitória que vai ter aí agora. O Vitória que está a 5 pontos do Fluminense, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. É perigoso, por que é perigoso? Para você tirar 5 pontos. Porque se o Vitória estivesse jogando bem, a gente até vai tirar. Mas tirar 5 pontos é difícil. Você não acha que o Vitória tem uma chance agora, que ele vai pegar o Atlético Goianiense, que está lá embaixo? É lá, né? É lá. E depois pega o Juventude aqui. É o último. Mas não está ganhando em casa. Tem que jogar para ganhar, né? Tem que ter coragem. Se não tiver coragem e ficar nesse joguinho. Agora o Vitória também tem passado, não tem tido sorte. O jogo do Vitória contra o Vasco, o Vitória amassou o Vasco. Foi. Quando chegou no segundo tempo, perdeu o Vasco foi e ganhou o jogo. O grande problema não sei se você concorda comigo, eu gosto muito do presidente do Vitória, o Mota, né? O Fábio Mota. Porque o Fábio Mota deu dignidade aos funcionários do Vitória. Vitória tinha salários atrasados, né? Hoje a parte administrativa do Vitória é muito boa através do Fábio Mota, né? Os jogadores em dia, os jogadores recebem até adiantado os seus salários, que é importante para o jogador também. E que é inclusive uma coisa inédita, né? Porque eles não têm muito patrocínio, não tem dinheiro, e ele consegue, né? Pagar, claro, pega dinheiro adiantado, isso não tem, mas está conseguindo. Cumprindo, todo mundo pega. Passou a responsabilidade. Todo mundo pega dinheiro adiantado. Mas eu acho que parece até incoerência o que eu vou dizer aqui agora. O mal do Vitória foi ter ganho o Campeonato Baiano. Por quê? Porque ele achou que era não ganhou em cima do Bahia, ganha do Bahia, que está na Série A, e é do City, então eu estou com um time bom. É aí que foi o grande engano do Vitória. Foi exatamente aquele negócio, clássico é clássico. Clássico é clássico. Não tem favorito. Você não pode medir a base do time pelo clássico. Agora, estava na cara que se o Vitória continuasse como continuou com aqueles jogadores, e uma opção de jogadores barqueiro, o melhor jogador do Vitória era o Dudu, mas era um barqueiro de marca maior. Que teve aquela confusão. Teve aquela confusão, e foi pro Mirassol. Porque ninguém quis, né? O Mirassol agora virou a filial do Vitória, né? Do ano passado. Tem muita gente lá. Tem muita gente do Vitória foi porque o Vitória precisa entender o seguinte: quando você vai para a Série A, você tem que ter um time de Série A. Porque o Vitória continuou com um time de Série B, jogando a Série A. Então, evidentemente que você vai ter problemas, porque a Série A são times capacitados. Né? Jogadores mais cascudos, né? Mais salários são outros. Jogadores mais cascudos. Mas o Vitória ficou naquele rame-rame de Série B. Então, precisa pensar nessa reta final, que vai ser muito difícil para o Vitória, não vai ser fácil, porque o segundo turno, teoricamente, e na prática é mais difícil do que o primeiro. Por quê? Porque os jogadores têm forma. Né, e os times não têm objetivos diferentes. Tem aqueles que querem ganhar o título, tem aqueles que querem Libertadores, Sul-Americana e não querem cair. Então, cada jogo, você vai enfrentar um adversário com um propósito diferente na competição. E você tem, por exemplo, então, agora o Corinthians vinha mal, o Corinthians. Aí está contratando. Está contratando. Aí contratou o técnico, né, o Ramon Dias. Que foi do Vasco. O Ramon Dias chegou no Corinthians, já mudou o modelo de jogar do Corinthians. O Corinthians é um time mais aguerrido. Com certeza. Já saiu de lá de baixo. Já está naquele bolo aí, mas está contratando. Mas estava lá embaixo. Está contratando, contratou agora o jogador da seleção da Holanda. O Corinthians chegou a ficar em último lugar. Você sabe, para vocês terem uma ideia, o Corinthians é um time muito atrapalhado hoje no aspecto administrativo. Deve perto de 1 bilhão. Só a dívida com a Caixa Econômica com relação ao seu estádio é uma fortuna. Mas, Eliseu, quando você fala de um time como o Corinthians, de capacidade de arrecadação. Olha, que tem uma torcida, o Corinthians deve ter hoje mais de 40 milhões de torcedores. Sim. E deve 1 bilhão, 1 bilhão. Não, 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão em dólar
Dá 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares é um jogador de futebol. Um patrocinador paga. O Palmeiras fez 200 milhões de dólares Com com jogadores agora de divisão de base. É. Então é muito dinheiro, mas não é esse dinheiro todo em função do tamanho que é o Vitória. Mas o tamanho que é o Vitória, o tamanho que é o Corinthians, se você não tiver uma boa administração, você vai embora. É. Porque o que é que acontece? O Vitória, ele contratou mal gestores. Porque o Fábio Mota não é gestor, ele é o presidente. Yeah. Então ele contratou pessoas para contratar sem qualidade de contratações e sem conhecer o mercado. E às vezes o cara também e fazendo traz contratos longos. o empresário E fazendo vem, contratos traz jogador longos. e bota aqui e vai embora. Traz o vídeo e mostra e vai embora. Vai embora. E outra coisa, e fazendo contratos longos, né? Longos. Longo. Agora, o Sival Vieira, por exemplo, Também teve aquele quando programa esteve com lá no Vitória, foi uma coisa terrível e muito chato. Porque o Sival Vieira é uma pessoa muito digna, uma pessoa séria, que entende de futebol, mas que, infelizmente, ele contratou e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Isso ocorre. Isso não é uma coisa normal. Mas fica a marca da pessoa. Mas fica a marca negativa. Tanto que Sival Vieira, ele praticamente sumiu no meio esportivo e da empresa. Sumiu até uma questão Ficou de envergonhado, né? Mas ele não, pessoa excepcional. Da minha parte, eu entendo mas eu que acho Sival que quando ele foi diretor do Vitória, encheu os olhos. É. Ele achou com o conhecimento que ele tem no futebol que poderia dar certo. Aí começou a contratar errado. E às vezes contrata certo e não dá certo. Não dá certo. Às vezes você contrata. Ele é uma figura. Às vezes você contrata, né, Liseu, um jogador que está. Você pensa que vai dar bem, certo, chega aqui e não dá o cara certo. chega aqui e não dá certo. Ele não adapta. Sival é uma pessoa que eu gosto muito, se ele estiver nos vendo nesse momento, um abraço, Sival. É uma pessoa Te muito defende séria. em qualquer lugar que eu vou, ele defende, porque sei, como disse Sival, da sua dignidade. É digno, uma pessoa digna, né? Uma pessoa digna, um cara com conhecimento. Mas não deu certo. E fica a marca. Fica aquela pecha. Fica aquela marca e principalmente ela fica uma marca negativa quando você corre. Porque você tem que ir para cima. E dizer, não, isso aconteceu assim, mas eu não teve nenhuma maldade da minha parte, eu apenas não acertei e tem que ir para cima de novo. Porque eu fico até muito sentido, viu, Eliseu? Quando eu não vejo mais o Sival no meio esportivo baiano, porque ali é um talento, é um conhecedor, é uma reserva moral. É uma reserva moral, uma pessoa, um gênio, educado. Mas aconteceu então, isso, foi uma tragédia na vida esportiva dele. Eu imagino como é que a família dele ele se afastou exatamente. Sumiu com medo, né? Mas você, Sival, você pode ter certeza que nós que somos da imprensa, vamos trazer aqui, vamos trazer. Com a gente, nós temos certeza absoluta que você é uma pessoa do bem, que tem conhecimento de futebol. Nós estamos falando isso, Sival, porque tem pessoas ainda que o criticam sem conhecê-lo. Sem conhecê-lo. Achou que ele fez coisa errada, e eu tenho certeza absoluta que não. Eu conheci o Sival no Tororó, quando eu cheguei em Salvador. Ele morava no Tororó, era menino, e eu achava o Sival um cara muito bacana, muito educado. Depois tive o prazer de conviver com ele lá na Associação Atlética. Eu sou sócio da Associação Atlética, remido. A gente jogava no campeonato lá. Eu joguei futebol com ele lá naquele campo lá, naquela época que tinha aquele campo lá. É uma pessoa que precisa voltar, você precisa voltar, Sival. Trazer você aqui para bater um papo com a gente. A gente não tem aqui ninguém aqui do Vitória, né? Você pode ser o cara do Vitória. Mas no meu entendimento, o Vitória também, se ele ganhar, jogar para cima e ganhar do Atlético Goianiense e chegar aqui em Salvador, ganhar do Juventude, o Vitória dá um salto. Mas o problema, Walter, é exatamente o ganhar. É isso que é. É o ganhar. Tem que jogar para ganhar. O time tecnicamente é fraco. Se você analisar, é fraco. E eu, como digo sempre, o treinador não ensina o jogador a jogar bola. Ele tira do jogador o que ele melhor pode tirar. Adaptação no campo, botar um cara na posição certa. Você não acha, Eliseu, que com esses que chegaram agora aí, o Mosquito... Mas é um problema de adaptação, né? Quer dizer, ele jogou bem contra o Vasco, né? O futebol é um conjunto, né? É verdade. Então, se o Vitória não ganhar os jogos dentro de casa, ele vai cair para a Série B, infelizmente. Isso é uma verdade que a gente tem que dizer de frente para o torcedor, porque é uma verdade isso. Agora tem que cair, mas tem que cair, e se cair, tem que fazer um plano de retornar. Mas um plano profissional. Porque se enfraquece o nosso campeonato. Enfraquece o Nordeste também. E vai enfraquecer o nosso canal, que é o canal Mavi, que fala do Bahia e do Vitória. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Já aconteceu com o Fluminense, você lembra? O Fluminense ganhou todos os jogos, né? O Fluminense chegou até, o último jogo foi com o Curitiba, naquela época. Ele ganhou 7, 8 jogos seguidos. E o Fluminense está numa situação também difícil. Difícil. Tá ali meio complicado, e o Fluminense, que é um time que já visitou a Série C. E você lembra como é que o Fluminense voltou para a primeira divisão?
Me lembro. Ele, inclusive, o treinador era o Parreira. Mas ele voltou para a primeira divisão. Virada mesmo, foi virada de mesa que Eurico deu. Quem deu foi Eurico. Eurico botou o Bahia no Clube dos 13, que ele estava na CBF na época. Eurico Miranda botou o Bahia no Clube dos 13 e trouxe o Fluminense da terceira divisão para a primeira. É como convidado do Clube dos 13. E o Fluminense já caiu uma outra vez. Já caiu também. Se você observar, o Fluminense caiu outra vez. Aquela vez que eles fizeram aquela malandragem com a Portuguesa, que a Portuguesa nunca mais ficou em pé, botou jogador irregular. E a Portuguesa perdeu 5 pontos. Ali foi o Fluminense também. Que formação, rapaz. Que formação. Compraram o presidente da Portuguesa e o cara botou um jogador irregular para jogar. A Portuguesa perdeu 5 pontos e o Fluminense não caiu por isso. Foi um ponto de diferença. Quer dizer, o Fluminense sempre foi ajudado. E, no meu entendimento, o Vitória tem que jogar para ganhar. E para cima, né? Eu tenho uma ideia com relação à CBF. Eu acho que a CBF, que vende o maior produto nacional, que são as cores da bandeira brasileira, e é um país que ela tem acesso para vender suas comerciais e tudo. Eu, particularmente, acho nada contra a CBF, absolutamente nada. Eu acho que ela tem que sair do Rio e ir para Brasília. Por quê? Porque ali tem muita ingerência dos clubes do Rio. Com certeza. Entendeu? Por que não em Brasília, se é uma entidade federal? Poderia ser em Brasília. Né? Você não concorda com isso? Concordo plenamente, concordo. Porque ali o Vasco tem gerência, o Flamengo. Esse jogo mesmo do Bahia, quinta-feira, vai ter uma gerência muito grande. Demais. Então, a minha preocupação com o Bahia, voltando ao Bahia e Flamengo, é exatamente isso. É a ingerência que vai ter, porque a CBF é ali no Rio de Janeiro. Quer dizer, o pessoal almoça junto, janta junto, todo mundo ali, entendeu? Todo mundo ali tem a conversa de compadre, né? Compadre. Você chega na Barra da Tijuca, os caras moram todo mundo ali, pô. Todo mundo vai no barzinho, todo mundo junto, não se encontra. Se fosse em Brasília, você teria muito mais isenção, né? Mas isso é uma Arnaldo César Coelho estava dizendo outro dia desse, no podcast, que Amaral, aquele Amaral que tem o olho caído, chegou para o Amaral. Você sabe que Amaral já foi coveiro, né? Foi coveiro o Amaral. O Amaral disse que o Amaral chegou para ele e disse, mas, professor, estão me dando muito cartão amarelo. Aí ele disse, mas você só dá um tornozelo dos jogadores, rapaz? Ele disse, como é que eu faço? Ele disse, você começa logo a fazer amizade com o juiz, pergunta como é que está a família dele, como é que vai, que ele aí refresca para você. Então, se o cara está no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tomando birinais, e no amarelinho tomar chopp preto, e comer Casinelândia, comer aquele galetinho pequeno, tudo junto, meu irmão, na dividida, o cara dá para o amigo dele, pô, não tem dúvida. Esse é o medo, e é um medo que tem procedência, que é um medo que é real. Mas o Bahia não tem que pensar, o Bahia tem que ir para cima e ir com a mente que tem que ganhar. A vantagem também do Rogério Ceni é que o Rogério Ceni é um jogador vencedor. Foi. Goleiro, um dos melhores goleiros do mundo. Vencedor. De fazer gol, né? O Rogério Ceni foi artilheiro como goleiro. O Souza disse que o Souza, aquele meia, disse que o Rogério Ceni no São Paulo tinha mais moral do que o presidente no clube. Porque ele mandava no clube. E ele, como técnico também, é um técnico vencedor, né? Agora eu concordo com o que você disse no início, que ele é muito repetitivo. É muito repetitivo. Taticamente. Ele não tem variação tática. Ele não tem variação então, tática. Então, isso, quando você tem uma maneira de jogar, e joga sempre da mesma maneira, porque você tem duas maneiras para jogar. Uma quando você joga fora, outra quando você joga dentro. Né? Quando você joga dentro, você tem que ser afoito. Tem que partir para principalmente com a torcida que o Bahia tem. Aí você tem que jogar com o Bielge, tem que jogar com o Ademir. Quando você vai jogar fora, claro, você tem que ter um pouco mais de cuidado. O Ademir, né? E quando joga fora, o Ademir e o Biel... Eu entendo que eles são jogadores que podem ser muito bem aproveitados. Que são jogadores rápidos para contra-ataque, né? E no contra-ataque, você sabe, 2, 3 contra-ataques, você mata. Já aconteceu em vários jogos. Em vários jogos. Agora, aí realmente o modelo que o Rogério pratica como técnico é muito manjado, é muito antigo. Muito. Daquela época antiga de Telê. Muito. Né? Você não vê um jogador do Bahia dar um chute fora da área? Não tem. Você não vê. Você não vê um jogador... E gol de falta? Não faz. Falta. Não tem gol de falta. Ele é um especialista e treina muito isso. E ele é especialista, e você, se bem que no gol de falta, Eliseu, não é só o Bahia. Quase ninguém faz mais gol de falta. Não, a seleção. Olha, eu me lembro... Não tem um batedor de falta. Olha, eu me lembro quando o Bahia foi campeão. 88, 89. Bahia campeão brasileiro. Aí o Bahia foi jogar contra o Guarani. Lá em Campinas. Brinco de Ouro. Ronaldo era o goleiro do Bahia, um goleiraço, né? Que fechou aquele jogo. Burilão. Burilão. Fechou o jogo lá, aquele gol contra o Internacional, não passava nem vento.
Aí foi jogar lá no Brinco de Ouro contra o Guarani. Você sabe o que aconteceu? Eu estava no jogo. 3-1 pro Guarani. Neto fez 2 gols e Ronaldo de escanteio. Foi. De escanteio. Ele fez 3 gols de córnea. É. Hoje o cara não faz gol de, Não, de falta. quem viu, nosso querido telespectador, quem viu o Zico, para mim, quem jogou mais bola no Maracanã não foi Perena, foi Zico para mim. É. Foi um grande. E teve um lance engraçado, só esse detalhe. O Zico batia a falta muito bem, porque ele treinava até de noite, acabava o treino e ficava treinando, porque é repetição. É. Falta é repetição. E tem um jogo Vasco e Flamengo, que isso eu vou contar como se fosse uma piada, mas não é piada. Antigamente, os jogadores ficavam de costa com a barreira. Hoje ficam de frente. Né? É verdade. Aí o jogador do Vasco ficou de frente para o gol. E os outros todos de frente para a bola. Aí perguntaram para ele, por que você ficou de frente para o gol e não de costa? Que eu queria ser o primeiro a ver o gol do Zico. Caramba! Agora também o Dinamite. Mas o Dinamite também fazia muito gol também, né? De falta, né? De você falta. tinha o Nelinho, você tinha inúmeros jogadores. Olha, o Roberto Dinamite, para você ter uma ideia, o Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. 190 gols. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Carioca. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Clássico Flamengo e Vasco. Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Botafogo e Vasco. O maior artilheiro do Fluminense e Vasco. E o Roberto Dinamite é o jogador que fez o gol mais lindo no Rio de Janeiro, no Maracanã, em cima de Osmar Guarnieri, que deu um chapéu no jogo que era praticamente uma decisão. Porque se ele não faz aquele gol, o Vasco estava desclassificado. É um jogador que jogou muita bola, mas foi um jogador muito esquecido, né? Nós estamos na hora de dar um break aí. Dá um break? A gente volta já já. Vamos lá, a gente volta já já.